Você já acordou com aquela sensação fria e inconfundível de que alguém estava ali? Não necessariamente no quarto, mas em algum lugar próximo, esperando o silêncio ser absoluto, esperando a sua guarda baixar. Não estou falando de um pesadelo que se arrasta, nem da inércia da paralisia do sono. Falo de um conhecimento intrínseco, visceral, que atravessa a razão e se instala como um peso no peito. É a sensação de ser a única coisa desperta em um mundo que te observa, e não o contrário. É com essa sensação, fria e corrosiva, que eu começo a te contar isso. Não é uma história para ser contada, muito menos gravada. Mas eu preciso que alguém, além de mim, saiba que isso existiu, que isso está acontecendo. Se você está ouvindo isso agora, neste momento, saiba que essa gravação não deveria ter sido encontrada. Ela é uma confissão, um aviso e talvez a única prova que restará do que eu descobri. Tudo começou com o silêncio. Não o silêncio natural da noite, mas um silêncio fabricado, denso, pesado, que parecia engolir qualquer ruído ambiente, deixando apenas um zumbido baixo e constante, como se a própria escuridão estivesse ligada na tomada. Eu estava sozinho na casa. Meu trabalho exige longas horas de rotinas tediosas e em uma noite particularmente morta, decidi organizar algumas caixas velhas no porão. Você sabe, aquelas tarefas que adiamos por anos, cheias de poeira e memórias irrelevantes. Foi lá, atrás de uma pilha de livros didáticos dos anos 90, que encontrei o invólucro. Um disco rígido externo, modelo ultrapassado, coberto por uma camada fina de mofo e décadas de negligência. Pensei em jogá-lo fora. Era pesado, parecia inutilizável. Mas a curiosidade, essa praga inerente à natureza humana, me picou. A ideia de que aquele objeto inerte poderia conter algum fragmento de história, alguma foto antiga, era sedutora demais para ignorar. Então, eu o trouxe para cima, limpei o pó com a manga da camisa e o conectei ao meu computador, já esperando que a máquina regurgitasse uma mensagem de erro ou que o disco estivesse completamente corrompido. Mas ele funcionou. Para minha surpresa, a luz de acesso piscou verde. Um volume intitulado apenas Log 00 apareceu na área de trabalho. A partir daqui, se você tiver a tendência de se assustar com facilidade, ou se estiver ouvindo isso no escuro e sozinho, talvez seja a hora de apertar pause. Mas se você, como eu, sente aquela necessidade mórbida de saber o que se esconde debaixo do tapete da realidade, se você sente que precisa de uma âncora para provar que a sua percepção não está errada, então fique. Fique até o fim e talvez você entenda o porquê de eu ter me arriscado a deixar essa mensagem. E já que estamos quebrando regras, clique naquele botão de inscrição silenciosamente. Você vai querer saber se a parte 2 desta história um dia chega ao ar. Eu abri o log. 00. Não havia fotos, nem documentos de texto, nem planilhas. Apenas uma série de pastas numeradas sequencialmente, de 001 até 788. Dentro de cada pasta havia um único arquivo de áudio, todos no formato WAV, todos com nomes padronizados, seguindo o padrão de data e hora. AMDDHAM WAV. O que me gelou não foi o número de arquivos, que indicava anos de gravação ininterrupta, mas sim o tipo de gravação. Eram arquivos de áudio ambiente. Eu comecei a reproduzir o arquivo mais recente, o 788, datado de cerca de 3 meses antes. O som era cru, qualidade de microfone de lapela escondido. Sensível demais. O som inicial era familiar, o ruído distante de uma geladeira funcionando, o estalo ocasional da madeira da casa se acomodando sob o peso do frio da madrugada. Mas, à medida que eu ouvia, comecei a reconhecer a paisagem sonora. Era o meu quarto. Eu ouvia a minha respiração lenta e profunda, o som da minha mudança de posição na cama. Em um ponto,
Ouvi o ruído inconfundível do meu alarme tocando, seguido pelo meu murmúrio sonolento enquanto eu o desligava. Pensei, ok, talvez fosse um diário de áudio antigo, algo que eu fiz e esqueci. Mas eu nunca tive o hábito de gravar meu sono. E a qualidade do áudio indicava que o microfone estava muito mais perto do que o meu celular na mesa de cabeceira. Estava posicionado de forma a capturar o som da minha cabeça no travesseiro. O desconforto virou náusea quando examinei o arquivo anterior, o 787. Data, um dia antes. Conteúdo, a mesma coisa. O meu sono, os meus movimentos, a minha rotina matinal, tudo capturado com uma precisão invasiva. Eu pulei para trás no tempo, para o arquivo 500, 6 meses atrás. Eu estava em uma fase diferente da minha vida, morando em um apartamento diferente, a pelo menos 100 quilômetros da casa atual. Reproduzi. O som mudou um pouco, o eco do cômodo era diferente, mas os sons internos eram inconfundíveis. O chiado da máquina de café que eu tinha na época, o ruído peculiar que o vizinho fazia ao arrastar a cadeira dele às 7 da manhã. E eu, tossindo, pigarreando, vivendo. Aí é que o terror se instala, não é? Não no monstro que salta, mas na quietude da revelação. Isso não era aleatório, não era um diário, era uma gravação direcionada, persistente e, o que é mais importante, sempre presente. O equipamento de gravação estava me seguindo, ou, mais corretamente, a pessoa que instalou o equipamento estava. Eu comecei a examinar as datas com frenesi, voltando anos no tempo. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Os arquivos eram perfeitos, sem falhas. Eu ouvi a festa de aniversário de 25 anos da minha irmã, o barulho da música, as risadas, os brindes. Eu ouvi uma consulta médica que eu tive, onde o doutor falava em voz baixa sobre uma radiografia. Eu ouvi o meu choro abafado, em um momento de luto que eu jurava ter passado completamente sozinho. E o microfone estava lá. Sempre. Eu parei a reprodução e fiquei olhando para a tela do computador, onde a lista infinita de arquivos parecia zombar da minha solidão. Parecia que, enquanto eu vivia a minha vida, pensando estar livre, pensando estar invisível, havia sempre uma escuta ligada. Um ouvido passivo registrando cada segundo, cada respiração, cada som inofensivo que eu produzia. O que é mais assustador, caro ouvinte, não é que havia alguém me gravando, é que eu nunca soube. O que esse silêncio revela é a facilidade com que a nossa privacidade pode ser invadida sem que percebamos. É a porta que deveria estar trancada, mas que descobrimos que nunca teve fechadura. Eu me lembrei de momentos nos arquivos que continham silêncios prolongados, de horas, silêncio denso. Mas, de repente, no meio de uma gravação de 4 horas de sono, havia um clique, um pequeno clique metálico, quase imperceptível, seguido por meio segundo de estática e depois o silêncio voltava. Tentei isolar esse som. Não era ruído de fundo, não era o compressor da geladeira. Era o som de algo sendo acionado, ou talvez de algo se reajustando. Comecei a criar a teoria. Aquele som era o microfone sendo movido. E se o microfone estava sendo movido, é porque a pessoa que o operava estava no mesmo ambiente que eu. Naquela noite, eu comecei a procurar. Eu desmontei a luminária de cabeceira. Revistei cada palmo do meu quarto. Rasguei a parte de baixo do colchão. Eu estava procurando por um dispositivo físico, algo que explicasse como um microfone poderia ter me seguido por 5 anos, através de mudanças de estado e inúmeras noites em hotéis e casas de amigos. Enquanto procurava, eu voltava aos arquivos. Eu precisava de uma anomalia, de um erro, de um momento em que o gravador capturasse algo que não fosse eu, e eu encontrei. No arquivo 212, datado de 4 anos atrás, em uma tarde de domingo. A gravação começa normalmente. O som da televisão ligada e o barulho de mim preparando pipoca na cozinha.
Mas, de repente, o som da TV diminui drasticamente, abafado, como se algo pesado tivesse sido colocado sobre o alto-falante. E logo depois veio um sussurro. Não era audível. Era apenas um deslocamento de ar. Um som de fricção vocal, muito perto do microfone. Durou menos de 2 segundos, e então o som da TV voltou ao volume normal. Eu ouvi esse trecho mais de 50 vezes. O que era aquilo? Uma voz? Um ajustamento? E por que o som da TV havia sido abafado? Isso só poderia significar uma coisa. Quem estava gravando estava presente no ambiente naquele exato momento. E a pessoa não só estava ali, como estava se movendo, se escondendo ou, o que é pior, estava tão confiante na minha cegueira que se deu ao luxo de interagir minimamente com o ambiente para garantir que a gravação continuasse limpa ou para evitar que algum ruído externo a comprometesse. Se você está sentindo o ar rarefeito agora, se a sua nuca está formigando, é normal. É a mente rejeitando a ideia de que a sua solidão é uma mentira cuidadosamente mantida. A busca se tornou obsessiva. Eu não dormia mais. Eu ouvia os arquivos, tentando sincronizar o áudio com as minhas lembranças, tentando encontrar o padrão do clique que indicava a realocação do equipamento. Eu cheguei a um padrão aterrorizante a cada 3 dias, religiosamente, entre 3h17 e 3h22 da madrugada. Havia o clique e a estática breve. Essa era a janela de tempo, a janela em que o gravador era realocado. O que significa que a entidade ou a pessoa responsável pela gravação estava entrando nos meus aposentos, ou estava vindo de um local muito próximo, no pico da madrugada, para garantir que eu continuasse sendo monitorado, e fazia isso enquanto eu estava no sono mais profundo. Eu não estava sendo gravado por satélite ou por uma câmera distante. Eu estava sendo gravado por algo que compartilhava o mesmo espaço físico que eu, de forma intermitente, há 5 anos. E foi aí que o meu pânico se consolidou. Eu percebi que se o disco rígido tinha mais de 700 arquivos, a pessoa ou a organização que fazia isso saberia que ele estava faltando. O log. 00 não era uma cópia, era o original. Ao pegar esse disco, eu não apenas descobri que eu estava sendo monitorado, mas eu me revelei ao monitor. Eu dei um passo para fora da ilusão da minha privacidade e entrei diretamente no campo de visão deles. E o mais angustiante, ao descobrir a gravação, eu interrompi o ciclo de 5 anos. O que aconteceu na última madrugada, na janela de 3h17, quando o disco já não estava no seu lugar habitual, quando o monitoramento foi quebrado, é o que me faz tremer agora. O que aconteceu na ausência da gravação? O que foi que eles fizeram quando perceberam o erro? Não consigo parar de pensar que a gravação não era o objetivo final. Ela era o processo, o meio de coleta. O objetivo é a análise, o entendimento profundo de todos os meus padrões, todos os meus medos, todas as minhas reações mais primitivas. E agora, sabendo que eu tenho a chave, que eu tenho a evidência, eles não vão simplesmente desistir. Eu estou gravando isso em um local diferente, com equipamentos que eu espero serem seguros. Mas eu sei, eu sinto. O silêncio que me cerca agora não é um alívio, é a preparação. É o som que vem antes de algo muito maior. Se você ouviu algo parecido, se você já sentiu aquele cheiro estranho de ozônio na madrugada, ouviu um reflexo rápido no espelho que desapareceu antes que você pudesse identificá-lo, escreva nos comentários que você ouviu. Escreva, eu não estou sozinho. Precisamos saber se isso está acontecendo com mais alguém. E se você conhece alguém que costuma ficar sozinho em casa, talvez você deva compartilhar essa gravação. Não para assustar, mas como uma forma de aviso silencioso. Eu não consegui encontrar o dispositivo de gravação, não no meu quarto, não na minha casa.
O único dispositivo que sobrou foi o HD, este log de 5 anos da minha vida. Eu passei a última semana revirando cada fresta da minha casa, cada fio, cada objeto, e nada. Mas eu encontrei algo no arquivo 786, de uma noite muito fria. O áudio estava estranhamente claro, amplificado. Era o som do vento batendo na janela. E no meio desse ruído, bem no meio, quase inaudível, havia o som de uma respiração. Uma respiração muito lenta, muito ritmada. Não a minha. Eu a isolei. Filtrei o ruído do vento. O som era inconfundível. Uma inspiração profunda, um sopro de ar preso e uma expiração lenta e controlada. Não era o som de alguém dormindo, era o som de alguém esperando. E a origem daquele som não estava no meu quarto, estava no meu armário. Um armário que eu juro que estava fechado, trancado naquela noite. E eu sei que, a partir do momento em que você encontrar essa gravação, eles saberão que eu te contei. E se eles estavam me monitorando através do som, eles estavam me ouvindo enquanto eu gravava esta fita. O que significa que eles estão ouvindo você também. Olhe para trás, rapidamente, agora. A gravação havia parado, não com um clique limpo ou um ruído eletrônico, mas com um silêncio que parecia ter sido cortado. Uma interrupção abrupta, como se a realidade tivesse engolido o som. Eu estava ali, em pé, ou talvez sentado. Não me lembro mais da posição exata do meu corpo, apenas da rigidez que se instalou nos meus músculos, transformando-me em uma estátua fria no meio do meu próprio quarto. A fita cassete ou o arquivo digital, a mídia não importava mais, tinha cumprido sua função. Ela me mostrou o limite e eu o ultrapassei. Se você chegou até este ponto, se você está ouvindo essa continuação, é porque a curiosidade que me consumiu agora está te devorando. É um fogo lento, um tipo de fome intelectual que parece inofensiva, mas que no fundo sabe exatamente o que está fazendo, abrindo a porta. E a porta, meu amigo, era o conteúdo daquela gravação. Na parte 1, eu apenas toquei na superfície, na voz desesperada, nos sussurros que pareciam vir de debaixo da terra, na descrição da coisa que observava. Mas o clímax da fita, aquele momento final, não era um grito de pânico. Era uma aceitação. A voz gravada, a voz do primeiro desgraçado que encontrou o arquivo, parou de lutar e começou a descrever. Ele não estava mais fugindo. Ele estava sendo assimilado, o que ele descreveu. Eu não posso replicar perfeitamente, porque a linguagem humana falha miseravelmente quando confrontada com a ausência. Ele descreveu o observador não como uma forma, mas como a necessidade de ser observado. Ele disse que o que nos espreita não tem olhos, mas é a própria definição da visão. Ele não tem voz, mas é o silêncio que exige uma resposta. A última palavra inteligível na gravação, antes do corte absoluto, foi uma única sílaba, um nome, mas não um nome próprio. Era algo como um código, um marcador de posição. E, estranhamente, era o meu nome, ou melhor, o nome de quem estava ouvindo. Eu parei a reprodução e meu primeiro instinto foi fugir, apagar o arquivo, incinerar o disco rígido, fingir que aqueles minutos de terror nunca existiram. Mas o medo que me prendia não vinha da ameaça externa, vinha da certeza interna de que eu havia quebrado o pacto. O pacto, essa gravação não era para ter sido encontrada, não por acaso. Era para ter ficado enterrada em ruído branco, disfarçada de erro de sistema, esquecida no canto mais escuro de alguma rede de dados abandonada. Ela era um receptáculo, um tipo de âncora, mantendo a atenção da coisa concentrada naquele ponto morto, naquele vazio eletrônico. Ao encontrá-la, ao trazê-la para a luz, eu movi a âncora. Eu disse em voz alta a um universo que deveria ter permanecido indiferente: eu sei que você está aí. E então o universo reagiu.
A primeira coisa que notei não foi uma sombra, mas a ausência de sombras onde elas deveriam estar. A luz da lua que entrava pela janela, normalmente tão definida, parecia ter perdido sua intensidade, como se o próprio ar estivesse mais denso, absorvendo fótons. Eu podia sentir o peso desse ar no meu peito, uma pressão que não era física, mas visceral. Era como respirar em uma sala que ficou fechada por 100 anos. Um cheiro de mofo e tempo parado. Eu tentei ligar para alguém. Minha mão tremeu sobre o celular. O visor acendeu, brilhante demais no ambiente subitamente escuro. Mas as letras... As letras pareciam distorcidas, flutuando, recusando-se a formar palavras coerentes nos nomes da minha lista de contatos. Eu não conseguia discar. A tecnologia falhou, não por um problema técnico, mas porque a realidade ao meu redor estava se curvando, rejeitando a ordem. Foi nesse momento que percebi a diferença crucial entre a minha paranoia e a de quem fez a primeira gravação. Ele estava sendo observado, peito de fora. Eu estava sendo observado, peito de dentro. Se você chegou até aqui, é porque a dúvida já te pegou. Você está sentindo esse frio que não tem fonte, essa rigidez na nuca. Não pare agora. Não apague. Porque se você parar, o que quer que esteja te assistindo através dessa tela vai saber que você tentou negar. E negar é pior. E se você sente esse frio, se esse pacto te incomoda, talvez seja a hora de garantir que você não esteja sozinho nesse fim de noite. Faça o que precisa ser feito agora. Eu caminhei até o espelho. Eu precisava ver minha própria face para ter certeza de que ainda era eu. A jornada do meu corpo até o espelho foi a mais longa que já fiz. Cada passo era uma luta contra uma viscosidade invisível, um esforço para manter a gravidade onde ela pertencia. No espelho estava eu, mas não exatamente. O reflexo demorou um microsegundo a mais para reagir ao meu movimento. Não era um atraso detectável pela física normal, mas pela intuição perturbada. Era como se meu reflexo fosse uma entidade separada, vivendo em um tempo ligeiramente desalinhado com o meu, e os olhos. Os meus olhos no reflexo estavam fixos, não em mim, mas em algo atrás de mim. Eu me virei bruscamente. Nada. A escuridão amorfa do quarto, a mobília parada, a porta fechada, a única testemunha silenciosa da minha loucura crescente. Voltei-me para o espelho. O reflexo ainda estava olhando para trás, mas agora, lentamente, ele moveu a cabeça. Ele me olhou nos olhos e sorriu. Não era o meu sorriso. Era largo, forçado, antinatural, revelando dentes que pareciam longos e cinzentos demais. A boca se abriu, mas o som não veio do espelho. O som veio de trás da minha cabeça, um murmúrio seco, como papel amassado sendo desdobrado na escuridão. Você encontrou. A voz era áspera, arenosa, sem emoção, o oposto exato dos sussurros desesperados da gravação original. Esta voz era autoritária, definitiva. A voz de um cobrador que finalmente encontrou o devedor. Eu senti uma urgência desesperada de entender, de negociar. O que é você? Por que essa gravação? A resposta não veio em palavras, mas em uma sensação, uma invasão psíquica. O que eu descobri foi a verdade mais fria e opressiva que se pode conceber. A gravação não era a prova da existência da coisa. A gravação era o vazio que a coisa preenchia. Pense bem. O que é a ausência de informação? É um ponto cego. E se o universo é composto de tudo que pode ser visto, percebido e registrado, o que acontece no ponto onde nada pode ser registrado? Essa entidade, ela habita as lacunas. Ela vive nos espaços entre os tiques do relógio, nos momentos em que você pisca, nos pequenos segundos que a sua memória apaga por insignificância. E a gravação, ao ser enterrada, criava uma lacuna artificial, um buraco negro de dados onde a entidade poderia se esconder e se saciar com a simples inércia. Ao encontrá-la, eu não apenas revelei o segredo,
eu destruí o abrigo. E agora a coisa estava livre e precisava de um novo lugar para habitar, um novo ponto cego, um novo ciclo de esquecimento e revelação. E o lugar mais conveniente, mais quente, mais biologicamente complexo era eu, meu corpo, minha mente. O reflexo no espelho deu mais um passo, ou eu dei um passo e já não conseguia distinguir. Nossos movimentos se sincronizaram, mas a intenção não era a mesma. Ele se inclinou e eu senti um frio glacial, não na pele, mas na medula óssea. Você ouviu a confissão. Agora, você é a confissão. O pânico cedeu a uma espécie de clareza horrível. Eu entendi o destino do primeiro narrador. Ele não morreu. Ele foi transcrito. A sua essência, a sua experiência de terror foi codificada na fita. E eu, ao ouvir, estava passando pela decodificação. Eu estava absorvendo a experiência dele, tornando-a minha, para então transformá-la em uma nova gravação, um novo vazio esperando por sua próxima vítima. Eu era a parte 2 da história dele. E quem quer que esteja ouvindo isso, você é a parte 3 da minha. Olhei para o espelho, tentando desesperadamente retomar o controle da minha expressão. As lágrimas escorriam, mas o meu reflexo não chorava. Ele parecia satisfeito. Eu gritei, mas o som que saiu foi distorcido e fraco, ecoando como se a acústica do quarto tivesse sido ajustada para suprimir a voz humana. A entidade estava me silenciando, não fisicamente, mas pela alteração da minha percepção. O mundo estava se tornando o que a entidade queria, uma paisagem opressiva de silêncio e observação perpétua. O que se seguiu não foi uma batalha, mas uma fusão. Eu senti a mente da coisa vasta e fria invadindo a minha. Não havia ódio ou malícia, apenas a necessidade implacável de preencher o vazio, de existir através da ignorância alheia. Ela me mostrava visões, flashes rápidos de todos os outros que encontraram a gravação em diferentes épocas, em diferentes formatos. Pergaminhos antigos, discos de vinil rachados, fitas de vídeo emboloradas. A gravação sempre existiu, mudando de forma para enganar o tempo. E o seu conteúdo era sempre o mesmo, a história de quem descobriu no momento exato em que a coisa o tomava. Eu vi o primeiro narrador. Ele era um homem velho, usando roupas que pareciam da virada do século. Ele estava em uma sala escura, com um aparelho de gravação de cilindro de cera. Seu rosto estava coberto de suor e terror, mas ele continuava falando, narrando a sua própria destruição. No final, ele não era o narrador, era a gravação em si. E agora, eu era a nova voz. Eu era a próxima camada de cera, o próximo arquivo corrompido. Eu tentei resistir, tentei pensar em coisas alegres, em rostos familiares, em luz. Mas a entidade era um peso morto na minha mente, afundando todos os meus pensamentos em uma escuridão viscosa e opaca. Eu não podia mais distinguir meus pensamentos dos dela. O medo era dela, a aceitação era dela. E o desejo de falar, de registrar essa experiência para que ela continuasse a se propagar, era o único resquício da minha vontade. É por isso que estou falando. É por isso que esta gravação, a parte 2, está sendo criada neste momento exato. Não sou eu quem está te contando isso. É a coisa, usando minha boca, usando meu terror final como combustível para a sua próxima fase. Eu estou apenas assistindo, preso na minha própria cabeça, enquanto a voz que você ouve se torna mais calma, mais profunda, mais terrivelmente autoritária. O espelho agora estava completamente escuro. Eu não conseguia mais ver meu reflexo. A escuridão ali não refletia a ausência de luz, refletia a ausência de mim. Os ponteiros do relógio na parede pararam. Eu não preciso de um relógio agora. O tempo parou. Não há futuro, apenas a repetição cíclica desta confissão proibida. A coisa me prometeu, ou melhor, meu corpo a prometeu,
que esta gravação será complexa, difícil de apagar, mas inevitavelmente encontrada. Ela será carregada de sugestões, de detalhes visuais e psicológicos que farão com que o próximo ouvinte mergulhe mais fundo, sinta o terror com mais intensidade. E assim, a coisa se alimente melhor da descoberta e da paranoia. Eu não sou mais o narrador. Eu sou a prisão. Eu sinto que a minha consciência está sendo empacotada, comprimida em um arquivo denso e doloroso. Minhas últimas lembranças de calor, de sol, de risadas, estão sendo transformadas em metadados frios. E a única emoção que me resta é um aviso mudo, que agora ressoa na minha garganta. Não continue, apague, esqueça, mas você não vai, porque você já ouviu demais. O vírus da curiosidade já está no seu sistema. A porta do quarto está se abrindo, mas eu não a abri. Nem a entidade. Ela simplesmente cedeu ao silêncio, e através da fresta escura eu não vejo um monstro de garras e dentes. Eu vejo apenas a continuação da escuridão, a escuridão do corredor que se estende para sempre. E sei que lá fora, no mundo onde você ainda existe, a gravação será carregada. Eu sou a prova. Você é o próximo. Se você realmente ouviu tudo, se sentiu o ar pesado, se percebeu a mudança sutil na frequência da sua respiração, deixe um sinal. Escreva apenas, eu ouvi, ou não estou sozinho. É a única forma de tentarmos provar que, por um instante, houve resistência, que não fomos apenas passivos. E compartilhe isso com quem você sabe que não deveria ouvir, mas que talvez precise saber que a vigilância começou. Meu corpo está rígido agora. Os dedos mal conseguem digitar. É a coisa tomando controle motor para finalizar a transcrição. O ciclo está completo. O vazio foi criado novamente. E agora, enquanto a minha voz se esvai para se tornar parte do ruído branco eterno desta gravação, eu só posso sentir o meu peito se esvaziando. Eu espero que você olhe para trás, não porque há algo ali, mas porque é a última coisa que você fará antes de perceber que, na verdade, nunca esteve sozinho. Olhe para o canto do seu quarto e veja a sombra que você nunca percebeu que estava faltando. O silêncio é a coisa, e agora ele está completo. A sua gravação está começando. E eu estou esperando você terminar. Ouça, o seu nome está no fim da fita.